Em tempos antigos, na ilha de Creta, vivia aprisionada em um imenso labirinto, uma criatura grotesca conhecida como o Minotauro. Meio homem, meio touro. O monstro era filho de Pasífae, esposa do rei Minos, que construiu o labirinto para que seu suposto filho ficasse longe de todos. A construção havia sido encomendada pelo rei e projetada pelo artesão mais habilidoso da cidade, Dédalo. A cada ano, jovens atenienses eram enviados como tributo para serem devorados pela fera. Após alguns anos de sacrifícios, porém, o ateniense Teseu, príncipe da cidade, com a ajuda da princesa de Creta, Ariadne, e seu fio encantado, derrotou o monstro e escapou do labirinto. O fio mágico havia sido fornecido pelo próprio artesão Dédalo, e sua traição à cidade e ao rei foi descoberta pouco tempo depois da morte do Minotauro. Furioso com a traição, Minos voltou sua ira contra Dédalo e seu filho Ícaro, condenando-os a um castigo perpétuo e irrevogável. A punição seria árdua. Pai e filho ficariam cativos em uma torre de pedra, isolados para sempre do resto do mundo. A torre de pedra erguia-se imponente e solitária, no topo de uma pequena ilha rochosa, cercada pelas águas turbulentas do mar Egeu. Seus muros, erodidos pela maresia implacável, exibiam fissuras profundas, como cicatrizes que contavam histórias de abandono e desolação. A estrutura era alta e estreita, com janelas pequenas que mal permitiam a entrada da luz, deixando os prisioneiros em uma penumbra constante. Uma neblina densa envolvia a ilha, borrando os contornos da torre, criando uma sensação de claustrofobia e isolamento. As ondas quebravam violentamente nas rochas ao redor, produzindo um som monótono e ameaçador, enquanto a ilha, distante de tudo e de todos, permanecia esquecida, afastada do mundo, como um testemunho silencioso de punição e tragédia. Dédalo, no entanto, não era um homem comum. Sua mente criativa nunca se deixava aprisionar. Observando o céu e os pássaros que voavam livremente, Dédalo teve uma ideia ousada: construir asas para ele e para Ícaro, de modo que pudessem escapar da prisão. Com paciência e engenhosidade, começou a recolher penas de pássaros trazidas pelo vento, separando as maiores para a estrutura e as menores para dar leveza às asas. Ele moldou um arcabouço com finos galhos e ossos de aves, unindo tudo com fios retirados de suas próprias vestes. Por fim, derreteu cera e a utilizou para colar as penas, alisando-as com os dedos, como se esculpisse o sonho de sua liberdade. Quando terminou, as asas pareciam quase naturais, feitas para desafiar os deuses e romper os limites impostos pelo rei. Antes de partir, Dédalo deu a Ícaro um conselho crucial para a fuga dos dois: não voar nem muito baixo, para que a umidade do mar não pesasse suas asas, nem muito alto, para que o calor do sol não derretesse a cera que aglutinava as penas. Assim, com o surgir dos primeiros raios de sol no dia seguinte, partiram. Ícaro, extasiado pela glória da ascensão, sentia o vento rasgar sua pele enquanto subia cada vez mais alto. O mar, que antes parecia infinito durante sua prisão, agora não passava de um fácil domínio sob seus pés, um reflexo pálido da grandiosidade que ele acreditava alcançar. O aviso do pai, Dédalo, ecoava em sua mente como um sussurro insignificante,
uma sombra impotente diante do rugido avassalador de sua própria ambição. O brilho do sol o seduzia como um chamado divino, uma promessa de algo além da simples liberdade. Ícaro se via não como um fugitivo, mas como um escolhido, um ser que havia desafiado as leis do mundo e vencido. As penas de suas asas tremulavam como as vestes de um deus, e ele ria. Ria da terra, ria do medo, ria de tudo o que era pequeno. Após ascender um tanto mais, o calor começou a abraçá-lo, primeiro como um toque sutil, depois como um ardor que enfraquecia seus músculos e incendiava seus pulmões. Suas asas, tão orgulhosamente erguidas, tremularam, frágeis. Um cheiro de cera quente preencheu suas narinas, e então veio a primeira gota escorrendo pelo seu rosto. Ele moveu os braços com mais força, tentando estabilizar o voo, mas sentiu o vazio onde antes haviam penas. Suas asas haviam virado cinzas. Seus olhos arregalaram-se, o coração disparou. O céu, que lhe parecera um reino prometido, agora se transformava em um abismo sem piedade. Seu corpo, outrora leve como o vento, tornou-se pesado, arrastado pela fúria da gravidade. O azul do mar avançava em sua direção como uma boca voraz, impassível ao seu desespero. Ícaro caiu, suas asas desfeitas se espalhando pelo ar como cinzas de um sonho queimado. O impacto com a água foi um silêncio brutal, insignificante. O céu permaneceu onde estava. O sol, indiferente, continuou a brilhar. Dédalo, que observava impotente a queda do filho, pousou em uma ilha distante, carregando consigo o peso da perda. O som do mar, antes suave e reconfortante, agora era apenas um lamento, um eco de um fim irreversível. Ele olhou para o céu, como se pedisse ao sol que revertesse o que não podia ser revertido. O peso da tragédia anulava toda a leveza de instantes atrás, e as lágrimas que Dédalo tentou esconder se misturaram com o sal do oceano. O mar onde Ícaro caiu passou a ser conhecido como o Mar Ícaro, lembrança eterna de sua tentativa de alcançar o céu. Dédalo seguiu com o peso de sua perda, enquanto as lendas do Minotauro e de Ícaro permaneceram gravadas no tecido do tempo, ecoando através da história.